Quarto comentário do livro A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis. Sabedoria e prudência nas ações. A vida é cheia de perigos. O mundo é tenebroso, cheio de armadilhas. O Senhor, sabendo de todo esse perigo, deixou vários ensinamentos para andarmos na sua luz. Necessitamos dessa luz. O mundo é como uma tempestade, nos impede de termos uma boa visão. Cheio de abismos, podemos cair e nos perder. Lembro da instrução do Senhor aos apóstolos em Mateus capítulo 10, no versículo 16. Jesus disse a eles quando os enviou que eles estariam como ovelhas no meio de lobos. Um sinal de perigo constante, pois a ovelha, inofensiva, não pode contra o lobo. Mas o Senhor dá a instrução para que as ovelhas fossem prudentes e simples. Os homens desse mundo são maus. A nossa natureza é má. Vocês devem ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esse foi o ensinamento, essa foi a instrução de Jesus. A serpente era emblema de prudência e sabedoria. As serpentes estão sempre alertas de quaisquer possíveis perigos. Identifica as ameaças com antecedência para sua própria proteção. A fim de ser salva de um ataque traiçoeiro, as serpentes são muito prudentes. Evitam de andar em precipícios. Evitam estar em perigo. Sabendo do agir traiçoeiro do nosso inimigo, se aproveita dos nossos descuidos. Precisamos estarmos atentos e muito prudentes. A falar das pombas, Champlin comenta o seguinte, abre aspas, talvez a pomba seja símbolo da pureza da alma que busca a Deus, sem almejar outra coisa além de conhecer a Ele e os seus caminhos. Ele ainda diz, é a rara combinação de sabedoria e simplicidade, fecha aspas. Pois bem, o título desse capítulo me fez lembrar desse registro de Mateus capítulo 10. O alvo do nosso inimigo é a mente do homem. É lá onde ele dá início aos seus planos destruidores contra as nossas vidas. As ações, ou pelo menos as intenções, são geradas em nossos corações, centro de nossas emoções, o que chamamos também de alma. A alma tem como fonte de formação a mente. O autor do livro inicia esse capítulo com os seguintes dizeres, abre aspas, não devemos dar ouvidos a muitas conversas e sugestões, mas, com cautela e paciência, refletir sobre as coisas de acordo com a vontade de Deus. Fecha aspas. Esse é um bom resumo de prudência e sabedoria. Aqui podemos colocar a diferença entre o ouvir e o escutar. Ouvir se torna algo inevitável aos ruídos à nossa volta, inclusive as tantas palavras. Agora, escutar se refere a ouvir com atenção, na busca de interpretar aquilo que está ouvindo. Pois é,
Aí que mora o perigo que Thomas coloca para o cuidado em dar atenção a certas vozes. A prudência sempre virá quando buscamos a vontade de Deus. Isso chama dependência. Devemos depender do que pode nos sustentar, nos livrar. Precisamos confiar naquele que é muito mais forte e mais sábio que nós. Até porque nossa sabedoria humana se resume a nada diante da sabedoria de Deus. Na página 24 está escrito, abre aspas, infelizmente, nossa fraqueza é tanta que muitas vezes preferimos pensar e falar mal a pensar e falar bem dos outros. Fecha aspas. Quando o nosso senso crítico, junto às muitas conversas, estiverem como tempestade, vindo em abundância, e a palavra da verdade, a vida de oração estão em pouca frequência em nossas vidas, isso é uma clara previsão de fraqueza e um perigo como ovelhas desprotegidas em meio a lobos. Esses lobos atacam a mente, devorando a consciência do que poderia ser bom se não houvesse tanta disposição em escutar muitas conversas e sugestões. Em vez disso, busquemos a lei do Senhor, a palavra da verdade, o Espírito da verdade. Cito mais uma parte desse capítulo, abre aspas. Também é sábio não acreditar em tudo que se ouve, bem como não dizer apressadamente a outros o que se ouviu ou o que se crê. Fecha aspas. Certos cuidados com opiniões e sugestões que escutamos. Também é devido muito cuidado para com os que nos escutam. A prudência em receber ou passar informações é devida quando estamos refletindo se o assunto está de acordo com a vontade de Deus. Esse é o meio que podemos discernir o que devemos falar e o que devemos escutar. Temos que sempre lembrar que a nossa mente e boca devem serem sempre preservadas de todo tipo de conversa e sugestões indevidas. Procuramos a pureza, porque é lá que podemos ter prudência e sabedoria nas nossas ações. O homem longe da vontade de Deus estará possivelmente adaptado a carregar o fardo pesado das más notícias. Não podemos nos adaptar com os lobos. Somos ovelhas prudentemente sábias e sim em pureza. A condição de sermos prudentes e sábios em nossas ações é a busca sincera da vontade do Senhor. Isso nos levará a uma vida de qualidade. Finalizo com as palavras de Thomas, abre aspas. Quanto mais humilde for o homem em seu interior, e quanto mais submisso a Deus, tanto mais prudente ele será em seus afazeres, e desfrutará de grande paz e tranquilidade no coração.
Esse foi o quarto comentário do livro A Imitação de Cristo. Deus abençoe a todos e até a próxima.